Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um Evolução Trader Explica. Nosso tema de hoje vai ser tempos gráficos. Isso mesmo, pessoal. A gente vem recebendo diversas dúvidas, questionamentos. Poxa, qual é o melhor tempo gráfico? E às vezes, para a gente que está iniciando, é muito difícil no início. Então, houve diversas opiniões, né? E muitas vezes, pegando o caminho errado, acaba atrasando aí a nossa evolução, tá? Então, por isso a gente resolveu trazer esse tema e trazer alguns pontos bem na prática mesmo, né? Para ilustrar e ver o que de fato se encaixa no operacional de qualquer um de vocês, dependendo, é claro, do que vocês estão operando, certo? Então vamos lá. Então, o que é tempo gráfico, né, inicialmente falando? Para que serve eles, tá? E qual é a melhor, qual deles, né? Qual o melhor tempo gráfico para se utilizar nas operações, tá? Então, o que é o tempo gráfico, pessoal? Eles nos dão uma medida de tempo, tá? Em que a gente pretende analisar o movimento do gráfico. O que é isso, né? É importante não confundir com a janela do pregão, tá? Aqui é simplesmente o tempo que cada candle ele vai se formar ali, certo? Que ele vai ter o seu início e até o seu fim, tá bom? E ele serve para quê então? Nos dizer ali ó, o tempo, né, que aquele candle ele vai abrir. Então a gente tem uma noção, uma previsão do próximo candle, tá? Então, ou seja, se o meu tempo gráfico é de 1 minuto, eu sei que dentro de 1 minuto o candle vai abrir e ele vai se fechar dentro de 1 minuto. E eu sei então que se vai acabar aquele minuto, o próximo já vai se começar logo em seguida que aquele finalizar. E qual o melhor para se utilizar, né? Então eu trouxe aqui, pessoal, que ele é relativo. Essa que é a resposta, tá? Por quê? Por que é relativo? Porque depende muito do que a gente está operando, tá? Então, por exemplo, se é um day trade, então um day trade a gente vai aproveitar, né, que a gente vai fazer operações no intraday. Então, eu vou abrir e vou encerrar uma posição no mesmo dia, né? Já o swing trade, o que acontece? Eu tenho mais tempo porque eu vou abrir uma posição hoje, daqui a 2 dias, pode ser amanhã, daqui a uma semana ou até um mês eu posso encerrar essa posição. Então, para um swing trade, o que a gente vai buscar? Nós vamos buscar períodos de tempos mais longos, porque eu tenho uma visão melhor do gráfico, certo? E daquele comportamento para mais longo prazo. Se é uma modalidade dentro do intraday, né, que é o day trade de scalp, então scalp a gente quer poucos pontos. Então do mini dólar a gente está pensando em buscar 1, 2, 3, 5 pontos ali. Então a gente quer entrar e sair dentro das vezes do mesmo candle, né? Então no caso do scalp, o que eu acho que é melhor, né? Utilizar os 5 minutos, tá, pessoal? E se for um trade de alvo, por exemplo, onde eu quero buscar, né? Eu estou vendo claramente topos e fundos bem definidos. Esse então é trade de alvo, onde eu já tenho uma noção de onde pode acabar aquele pregão ou determinado período aonde ele quer chegar. Então, para esses cada uma dessas modalidades a gente vai ter um tempo de gráfico que vai se enquadrar melhor para esses tipos de análise, tá? Qual é a modalidade que você está operando e o segundo ponto é qual é o teu objetivo, certo? É um scalp ou um trade de alvo? Sendo assim, a gente consegue ajudá-los sem dúvida decisão de qual tempo gráfico utilizar, né? Então aqui eu já trouxe alguns exemplos. Se for o day trade dentro do intraday, que a gente comentou um pouquinho, o ideal é utilizar 5 minutos ou até mesmo 15, tá? 5 minutos é ideal quando a gente tem uma estratégia já definida, muito pelo price action, que é a ação do preço. Então eu estou vendo claramente onde tem um fundo e o meu alvo aonde eu quero buscar ele, né? Então o de 5 minutos ele forma bem e ele não é tão rápido, tá? Porque, pessoal, vocês podem estar se perguntando, né? Poxa, e o 1 minuto, certo? O 1 minuto ele é muito rápido. Então, às vezes, ou seja, então imagina, um candle de 5 minutos, se eu estiver olhando o tempo gráfico de 1 minuto, a gente vai ter 5 candles de 1 minuto dentro do de 5. Então, imagina, 5 candles, eu posso ter um topo e um fundo já definido dentro de um candle de 5 minutos, tá?
O que é o ideal? Se for um scalp, coisa rápida, você pode aproveitar para buscar 1, 2 pontos no dólar, tá? Ou no índice, o ideal é buscar ali então 40 pontos, né? Então coisas muito curtas, porque essa movimentação ela é muito rápida e muito volátil. Então para quem está iniciando é mais complicado, apesar de existir um stop mais barato, um menorzinho, a chance de ir aos poucos comendo o teu dinheiro ela é muito grande, né? Então por isso que o ideal é utilizar os 5 minutos, tá? E se vocês estão fazendo trade, tem algum setup definido de rompimentos de candle, o de 15 minutos ele atende muito bem, tá? O mercado como um todo tem como balizador esses dois períodos de tempos sendo primordiais. Claro, quando a gente vai iniciar a nossa operação, a gente analisa o gráfico antes, tá? Então eu vou testar, vou analisar primeiro o gráfico de 4 horas, eu posso analisar de 1 hora, né? E até para iniciar ter uma noção do diário. Mas para quem está no dia a dia, o ideal é utilizar os 5 minutos. Sem dúvida, se você está vindo numa sequência de muito stop, experimenta os 5 minutos. Você vai ver, vai obter bons resultados. Se a gente está falando de swing trade, ou seja, geralmente quem faz swing trade está operando ações. Então ações, o ideal é já usar 4 horas ou até mesmo o diário. Agora para a gente ver na prática, vamos abrir a plataforma aqui. Já abri a plataforma, estamos aqui, então abriu o mini dólar aqui, tá? Em 5 minutos e eu tenho ele de 15 minutos também. Por quê? Para a gente ter uma noção aqui, a gente está pensando no day trade, por exemplo. Pegar essa movimentação aqui já do início do dia. Primeiro, o que a gente está buscando? Fechamento de gap, que muitas das vezes ele procura a fechar o gap. Esse reloginho, qual é o tempo gráfico que nós estamos analisando. E agora, pessoal, o que nós temos aqui então? Olha só, a subida, né? Então, geralmente, não recomendo, a gente não é o legal já operar nos primeiros candles, tá? Mas olha aqui que interessante, ó. Tivemos essa subida, esse esticamento. O que aconteceu aqui? Ele fez um pullback. A gente vai ter uma aula somente de pullback. Se vocês querem que a gente já antecipe, por favor, deixe nos comentários que a gente com certeza vai priorizar para vocês. E é esse candle vermelho, tá? E por que é um pullback? Que olha só, a gente tem uma barra vermelha, então para gerar toda essa barra levou 5 minutos, tá? Porque o nosso tempo ele é 5 minutos. E por que não é uma reversão de movimento, tá? Porque a gente vê, ó, que ele já se formou e logo a gente já teve uma resposta compradora, tá? Então isso aqui muito provavelmente são pessoas que estão encerrando a posição, ou seja, eu comprei aqui embaixo, chegou aqui em cima, comecei a vender, outras pessoas da mesma forma, né? Então por isso eu tive esse recuo que a gente chama de respiro do movimento, tá? E a gente vai aprender depois o que é o Fibonacci e como que a gente pode prever se é de fato um recuo, né, um respiro, uma primeira pernada, ou se de fato ele pode ser um movimento de reversão. Então, dado aqui, pessoal, aqui a gente tem um padrão gráfico já, tá? Que a gente vai ver mais para frente quais são os principais padrões gráficos. Então, aproveitando aqui a nossa aulinha, né, que a gente está falando de tempos gráficos, e o que é interessante então, os 5 minutos, né? Aqui, ó, a gente define o que? Um stop, pessoal, um stop e um stop barato para a gente pegar, por exemplo, um rompimento. Mas aproveitando, aonde que é o rompimento? De certa forma, eu devo de entrar aqui ou eu devo de entrar aqui em cima enquanto esse candle está aberto, né? Então você pode estar se perguntando sobre isso, né? Então, à medida que o tempo passa, eu vou ter o que? Eu vou ter de fato aqui, ó, né? Eu vou ter um stop mais caro, tá? À medida que eu deixar, mas é importante a gente esperar para ver se de fato ele vai se confirmar, se ele vai romper, né? Então, o que a gente está pensando aqui, né? Deixa eu pegar uma outra canetinha. A gente está analisando esse topo aqui, ó, e se de fato ele vai romper esse carinha aqui, tá? Então, ele rompendo esse carinha aqui, nós vamos entrar, mas a gente vai entrar quando? No próximo candle apenas, tá? E nós vamos analisar qual foi o candle que rompeu. É um candle forte, candle fraco, foi pavio. Então, quando a gente olha esse exemplo nos 5 minutos, a gente vê que é um candle bem forte. É um candle fechado, ó, praticamente ponta a ponta. Então, aí sim, nós decidimos o que? A entrar na operação. Então, a gente vai entrar na operação no próximo candle. Então, se a gente decidiu logo na sequência entrar, ele começa aqui, ó. Então, ele começando aqui, ó, já no início ele vai andar
contra a gente. Então por isso a importância da gente definir o nosso stop. Então a gente vai ter uma aula para falar sobre a definição, posicionamento de stop, tá, pessoal? Mas o que é importante a gente ver aqui nos 5 minutos? Que quanto maior é o meu tempo gráfico, maior pode ser o meu stop. Então fica um stop mais caro. Mas mesmo assim, os 5 minutos ele é muito melhor do que 1 minuto, porque só nesse candle aqui eu tenho outros 5 aqui dentro, tá? Então imagina se eu tenho algum movimento de queda e eu acabo entrando aqui, ó, e aí olha o que vai acontecer nos 5 minutos, ele vai subir. Então por isso que é importante a gente sempre ter essa noção. Se eu entrar no 1 minuto, eu tenho que buscar muito pouco ponto, né? Então se eu pegava uma queda daqui até aqui, já boto no bolso 1 ponto, aí beleza, tá? Mas é muito rápido. Então o ideal, pessoal, é usar os 5 minutos aqui. Se eu estivesse analisando no de 15 minutos, aonde que a gente entraria? Nós estaremos esperando aqui então, ó, o próximo candle. Então a gente sabe que eu tenho o candle vermelho, o que acontece? Eu tenho para baixo, né? Um movimento para baixo, certo? Então ele subiu, ele desceu, já se passou aqui então meia hora, teria uma ordem de entrada aqui assim. O nosso stop, pessoal, onde que ficaria nesse caso, né? Ficaria aqui, ou na verdade, para ser conservador, nosso stop teria que ficar aqui embaixo, certo? E aí, quando que a gente entra, né? Então, entrando aqui nesse rompimento que a gente comentou, qual é o problema? O problema é entrar em um candle que está aberto. Então, no momento que ele está aberto, ele pode vir e me deixar um pavio. Então, por isso que no de 15 minutos, o ideal é operar poucos pontos também. Então, dentro dele, antes dele se fechar, ele passou desse ponto, eu entrei. Então, já vou sair logo na sequência. Então, o ideal nos exercícios, nos backtests que vocês realizarem, é ver em média quanto que ele sobe. Geralmente é 4 pontos, é 2 pontos, e aí a gente tem uma noção de operar esse rompimento. Se eu fosse considerar um candle mais longo, né, uma operação mais longa, eu teria que entrar aqui em cima, certo? Aqui em cima, então o meu stop ele passaria a ser muito caro. Eu operando aqui, ó, na primeira linha, seria de 33 e não de 20 pontos. Então esse que é o principal diferença de eu estar operando num gráfico de 5 minutos e num de 15. Eu vou ter stops mais caros, mas eu vou ter uma análise mais robusta. E se for operar de fato o 15 minutos, o ideal é operar rompimentos. E no de 5 minutos, o ideal, como a gente viu, é operar ali a movimentação do preço diretamente, o price action, com topos e fundos bem definidos. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E deixe nos comentários aí dúvidas, sugestões de o que a gente pode estar melhorando para trazer aí para vocês. Desde já, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.